Fala moçada, boa noite, tudo bem? Fala Rodrigo, boa noite, tudo bem, meu amigo? Fala, boa noite, Gustavo. Tudo bom? E com você? Tudo jóia. Você fala de onde hoje aí? Eu estou em Santa Clarita, Califórnia, só um pouco ao norte de Los Angeles. Ah, bacana, bom demais. Eu acabei de chegar aqui em São Paulo, peguei um pouquinho de trânsito vindo de Minas, mas deu prazo. Estamos aqui para começar essa live. Pessoal, vai entrando aí, vai passando aí pega o aviãozinho aí, compartilha com o pessoal aí que gosta de nutrição de vaca. Esse projeto aí a gente já começou há algum tempo para discutir mais o NRC 2021 e hoje a gente tem o Rodrigo aqui, eu vou passar a bola para ele se apresentar. O Rodrigo ajudou, né, na parte dos trabalhos que deram base aí para o capítulo de consumo, para o capítulo de energia também, algumas partes, então ele vai comentar, eu acho que nada melhor que a gente discutir com o autor, a gente consegue extrair coisas a mais do que só a leitura propriamente dita. Então o intuito foi trazer ele para comentar isso aqui com a gente hoje e engrandecer esse debate. E aí, o Rodrigo, vou passar a bola para você, só para você apresentar, falar um pouquinho do seu background para quem não conhece, e aí a gente já começa aí com a live aí, discutindo aí sobre consumo. Não, tá ótimo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito boa de estar aqui. E sempre que possível, quando tenho a chance de conversar um pouco com um brasileiro, é bom. Eu acabo me enrolando um pouco na parte, de vez em quando, entre português e inglês, que eu estou tão acostumado a conversar, principalmente na parte técnica, mais em inglês, mas eu acho que vai ser bem legal aqui e estou bem animado com a oportunidade. Obrigado pelo convite. Bom, o meu background, fiz zootecnia em Pirassununga, na FZEA. Aí fui fazer meu mestrado em Piracicaba. E depois do mestrado fui fazer doutorado na Michigan State. E é aí que acabou que eu fiquei envolvido com o novo NRC, o NASA 2021, porque o meu orientador na Michigan State foi o Mike Vanderhaar. O Mike Vanderhaar é um dos autores do livro, e eu trabalhei muito com o Mike Allen, que também é um dos outros autores do NRC. Então, acabou que o meu projeto de doutorado foi exatamente em relação às equações que acabaram sendo usadas no NRC. Então, um ponto importante é o quê? Primeiro, se as equações forem boas, forem um sucesso, é um grande trabalho do Van der Haar e do Mike Allen. Se tudo der errado, foi o aluno de doutorado que ferrou tudo. É mais ou menos assim que funciona da minha parte. Mas um ponto só importante para o pessoal que está tá fazendo parte aqui da live. Dois papers do meu doutorado foram usados pelo comitê, mas não necessariamente as equações conforme foram publicadas. Então, o NRC sempre avalia diversas publicações e fazem o que o comitê acredita que é o melhor. O meu paper acabou influenciando um pouco as decisões, principalmente pelo fato de autores do livro estarem nos meus papers também, Tá? mas não necessariamente é o trabalho que eu fiz que está no livro. Eu estou aqui com a minha colinha, então eu tenho o livro para me ajudar no papo nosso, mas é mais ou menos isso o meu background. Vamos seguir com a conversa. Não, bom demais. E hoje também, né, Rodrigo? Hoje você trabalha aí também com nutrição aí nos Estados Unidos, mais aí pro lado aí da Califórnia. É o seu ponto focal? Isso daí é uma boa parte também, que eu me formei na Michigan State em 2018, então já faz um tempinho que eu estou trabalhando no campo. Atualmente eu trabalho, faço parte do time técnico de gado de leite para fibro e trabalho na Califórnia. Então, aqui no meu time a gente tem 6 pessoas espalhadas através dos Estados Unidos. Eu sou responsável pela Califórnia, mas também viajo um pouco através dos Estados Unidos, então tenho uma boa experiência aí de fazenda aqui nos Estados Unidos, principalmente as grandes fazendas aqui da Califórnia. Esse tem sido o meu foco.
Bacana, não, show de bola. Entrando aí na parte do consumo, né, primeiramente, aí, parabenizar pelo trabalho. A gente fez uma live até com o Danilo Souza também, que indicou você. O Danilo também trabalhou com a parte de consumo, a equação de consumo, considerando fatores da dieta, né, que também ficou bem interessante. Vamos começar a testar agora, né, para ver como é que funciona. E assim, dessa parte de consumo, Rodrigo, que eu achei interessante, a gente pega o NRC 2001, né? O que o NRC 2001 usava? Dados que vinham só do animal. E isso era uma coisa muito bacana, porque a gente chega na fazenda, a gente não sabe a dieta ainda, ou a gente não tem conhecimento da dieta que está sendo fornecida, ou o cara nem mede o consumo, né, lá, para você ter esse dado. E você, como nutricionista, precisa de uma coisa fácil para estimar o consumo ali, pelo menos para dar o primeiro chute, né? Então, ele usava produção de leite, né? Leite corrigido para 400 de gordura. Então, para isso, você precisava de leite e gordura, esses dois fatores. E aí, você calcula o leite corrigido para gordura. Peso vivo, que entrava peso metabólico na equação. E semana de lactação. A gente tinha um ajuste ali, principalmente no início da lactação, né? Para a semana de lactação. A partir, se eu não me engano, da 20ª semana, o fator semana já não influenciava mais na equação. E uma coisa que a gente já vinha, até no livro do NRC 2001, que eu acho muito interessante, que eles tinham lá até 2 gráficos bem interessantes, de uma vaca primípara e multípara, já mostrando a diferença da curva de lactação das duas. Né? A gente via da primípara muito plana e da multípara dá o pico e depois começa a cair uma porcentagem por mês. Né? Essa questão da primípara, né, que ela ainda está crescendo, glândula mamária, então, apesar dela perder eficiência por célula de síntese do leite, mas ela está pondo mais células, né? E isso aí mantém essa questão da produção de leite. O consumo, a curva dele, ele vai até subindo um pouco, não só porque mantém o leite, mas porque ela está ganhando caixa, né? Ela está ganhando estrutura, ela está crescendo não músculo, né? E esqueleto. Não é igual a vaca multípla que está recuperando score, né? Mais é tecido adiposo, em tese, né? Não muito os outros tecidos, né? Então, e a gente já vem usando há muito tempo essa equação no Brasil. Por muito tempo ela funcionou muito bem, porque o banco de dados americano, para ela, né, foi de 88 a 1997, das vacas usadas. Só que a gente, até esse gado, que, assim, vamos pôr assim, essa genética desse rebanho aí que foi usado para fazer essa equação, perdurou muito aqui no Brasil, porque a genética do Brasil é um pouquinho atrás dos Estados Unidos. Então, eu acho que ela começou a dar mais pau aí nos Estados Unidos primeiro do que aqui, porque as vacas da década de 2000 ainda correspondiam a essas vacas aí dos Estados Unidos de 88 a 97, talvez. E hoje, agora, já mudou, né? Hoje a gente tem o intervalo de gerações é muito menor, FIV, um monte de tecnologia que a gente consegue fazer muita coisa. E aí eu queria passar a bola para você, né? Essa é o que a gente observou. Se tem mais alguns fatores que vocês observaram que precisavam ser ajustados e quais são esses novos fatores aí que esse trabalho que vocês fizeram aí para dar mais robustez, né, à equação. Certo, não, legal. E, por sinal, eu acabei abrindo aqui o NRC 2001 para ver qual que era a equação anterior e eu tenho a do novo aqui, então, para poder realmente comparar. Você mencionou um fator bem importante, que é a ordem de prenhez. Se é primípara, multípara, e segundo, se a gente for no NRC 2001, era uma equação que valia independente da ordem de parto, e basicamente a diferença entre uma primeira prenhez para segunda ou mais era pelo body weight, pelo peso corporal, que era mais ou menos como ele fazia o ajuste. Agora, na equação do novo NRC, tem efeito de ordem de parto, e que é basicamente primípara contra multípara. Porque a gente viu que agora, com os dados mais recentes, analisando um banco de dados mais novo, realmente adicionando o fator de ordem de parto, melhorou a predição da equação. Agora, um ponto importante que o pessoal confunde bastante, que fala, pô,
mas o meu rebanho lá, o meu grupo, eu não tenho uma dieta para multípara e uma dieta para primeira lactação. Eles estão, o meu grupo é tudo misturado, e a sua equação não funciona, porque a equação é para um ou para o outro. Na verdade, só para clarificar como usa esse fator de ordem de parto na equação, basicamente, 0 é a primípara, 1 é multípara. E você pode colocar qualquer valor no meio. Por exemplo, se você tem um grupo que é metade-metade, o fator que você vai colocar é 0,5. E aí você está ajustando para aquele. Então, isso daí é um ponto interessante que quando você lê o livro, ele fala mais 0,1, 0,1 e isso que eu. E, na verdade, é a proporção que você tem de primíparas e contra multíparas. Então, esse acho que é um fator bem legal da equação para considerar. E também, mesmo assim, se esse fator de ordem de parto, o nutricionista, o consultor não gostar muito, no paper original, e que tem referência lá, a gente também propõe uma equação sem a ordem de parto. Porque a gente sabia que isso daí ia ser um assunto bem difícil, e aí eu tem uma opção lá para se você não quiser entrar a ordem de parto, porém no livro só tem com efeito de parity. Agora, um outro fator é a composição de leite, que na equação anterior a gente tinha o leite corrigido para gordura, e agora a gente tem leite, a quantidade de energia no leite. E aí, basicamente, a gente considera gordura, proteína e lactose. Então, para ser bem honesto aqui com o pessoal, basicamente, quando a gente estava desenvolvendo a equação, a gente testou tudo. A gente testou colocando só produção leite absoluto, leite corrigido para gordura, energia do leite, colocando com os componentes, e acabou que a melhor predição foi com energia de leite. Então, por isso que estou adotando e que basicamente está combinando o fator da produção total de leite com gordura, proteína e lactose. Se você tem essa informação para o rebanho, a gente aconselha usar o dado que está vindo do rebanho. Se não, às vezes, a média para a raça que você está utilizando começa a ficar um pouquinho não acurado para aquela fazenda, mas se você tiver informação, foi como a gente fez a melhor parte. Um fator novo na equação é score de condição corporal. Score de condição corporal foi adicionado porque a gente ganhou precisão na equação e faz sentido. A gente sabe se a vaca está com score de condição corporal mais baixo, ela vai ter um nível de consumo maior do que se ela já está num score corporal de 4, 5. E um ponto é que o score de condição corporal tem uma interação com ordem de prenhez. Então, dependendo se é primípara ou multípara, tem um ajuste lá. E aí depois também tem o efeito de dias em lactação, que seria no antigo NRC, a semana de lactação. Nessa equação, a gente acabou usando dias em lactação, mas exatamente para a mesma teoria, só para ajustar a depressão de consumo logo nos primeiros dias pós-parto. Eu acho que legal também que essa questão do score, eu lendo lá no paper, vendo essa interação, eles viram assim, pelo menos, eu não sei precisar, mas ele falou, vocês escreveram lá, né, uma unidade de score a mais numa multípara teria um impacto de 2,6 litros quilos de consumo a menos, e na primípara 0,7, né? Justamente mostrando isso, né? Como que é diferente quando uma unidade de score a mais para cada tipo, né, de animal, se é uma primípara ou multípara. E isso, né, Rodrigo, está muito ligado, que a gente sabe que uma vaca, quando pare gorda, tem alguns mecanismos relacionados a isso. A gente sabe que leptina, que é um hormônio produzido aí pela tecido adiposo, que inibe o consumo. E essas vacas acabam mobilizando mais gordura, né? No início do pós-parto, tem cetose, toda aquela parte, né, da cetose subclínica ou até clínica, né? Pode estar
unido nisso aí, né? Ou teria mais alguma coisa? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, O meu pensamento? esse daí é um ponto bem legal, porque quando a gente fez a equação, a gente considerou dados só de vacas em lactação. Então, basicamente, pegou vaca do dia primeiro e agora eu não lembro, acho que até 368 dias de leite, ou era vacas em lactação. E aí, só que o problema é o quê? Isso mostra na validação da equação. Porque quando a gente validou a equação, primeiro a gente fez, vamos validar ela predizendo consumo durante a lactação. E aí ela teve um performance muito melhor do que o antigo NR100, então a gente falou, pô, a equação está funcionando bem. E aí depois a gente falou, mas vamos ver se tem diferença na qualidade dessa predição dependendo do período de lactação. E que aí que a gente dividiu no primeiro, segundo e terço final de lactação. E o que você está vendo é exatamente isso. Tanto que se a gente pegar a parte dessa validação da equação, a gente vai ver que no primeiro terço, eu tenho mais erro. A equação não funciona tão bem quanto no pós-pico. E isso é porque é feito do período seco. E no banco de dados, a gente só tinha dado informação a partir do momento que ela pariu. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo antes. Então, a gente sabe que a estratégia que a gente utiliza no período seco vai ter uma grande influência no consumo pós-parto. E isso eu não tinha informação para treinar o meu modelo com base ao período seco. Então, acaba que, por isso que a gente vê tem um erro maior na predição de consumo de vacas no fresh period, após parto. Entendi. Não, e muito interessante isso, né? Porque como caracterizar isso, né? Como é que foi o pré-parto dessa vaca, né? Não é só o score. Beleza, o score que ela pariu, bem provável que é o score, se você pegar 21 dias antes do parto, era o score que ela estava. Mas será que ela estava numa dieta aniônica? Será que tinha ventilador e aspersor, algum sistema para combater essa parte de estresse térmico, a qualidade da dieta, espaço, um monte de coisa que pode ter influenciado, né? A gente sabe que realmente tudo que acontece nesse período influencia. Hoje, quase todo mundo no Brasil ainda já está tentando fazer, né, essa parte de ventilador e aspersor para a vaca no pré-parto e vendo o resultado. É uma coisa de manejo que impacta a lactação e se paga tranquilamente. Muita gente tem feito isso aí. Mas bacana, Rodrigo, e no período, o pessoal está aqui no período seco também, né? Que eles viram que tem muito efeito também, que antigamente o pessoal pegava a vaca na vaca seca e soltava no pasto, né? Mesmo a vaca holandesa, ou deixava lá até dar o pré-parto. E hoje o pessoal tem muito mais cuidado para dar conforto para esses animais, principalmente na parte de estresse térmico. E até sabendo, né, que o estresse térmico antecipa parto, né, em 10 dias. Então, às vezes, esse aí pode ser um erro cabal, que a vaca não vai ficar o tempo que você achava que ela ia ficar nessa dieta aniônica por conta disso e outros fatores. E aí, pegando esse primeiro terço aí, Rodrigo, a gente sempre lê, né, pelo menos os papers aí do Mike Allen também, ele bate muito em cima, que o fator que mais limita o consumo nesse primeiro terço aí da lactação é a parte da oxidação hepática, da limitação química. Não necessariamente a oxidação hepática, mas a parte química, né? E ele até bate muito em cima em tentar evitar usar fontes de amido fermentável, né? Grão úmido, Snapley, tentar só se tiver silagem de milho, que seja um amido fermentar vindo só dela. E o resto, talvez, com milho moído fino. E você acha que isso aí também pode afetar, você pensando assim que a precisão da equação não foi legal, beleza, por causa da parte do pré-parto, ou dessas questões assim de níveis de amido degradável na dieta, principalmente nesse período que a vaca está limitando o consumo quimicamente? Sim, esse daí é um ponto bem interessante. E aí eu acho que você comentou que numa edição passada o Danilo comentou um pouco a parte da dieta. A equação de consumo que a gente estava discutindo, que é mais com fatores de animal, para ser bem sincero, eu não esperaria
ter que, dependendo da dieta, pode ter colocado erro no modelo. E deixa eu explicar por Aham, quê. É basicamente como a estrutura foi feita. Quando a gente desenvolveu a equação, eu não usei médias de tratamento, o que seria uma meta-análise normal. Normalmente a gente vai na literatura, pega a média de um tratamento aham. e usa. O jeito que a gente fez aqui, eu fui através do o que a gente chama raw data, a data O original. dado bruto. Então ligava para o pesquisador, falava: "Ó, você pode compartilhar comigo o consumo individual desses animais?" Aham, Então, basicamente, uhum, eu tinha o consumo individual desses animais comendo a mesma dieta. uhum. Então, Ah, entendi. eles estavam dentro da mesma dieta e eu olhava como que o consumo Aham, variava. Então, por aham, eu digo que para os coeficientes que foram estimados, não aham. tem tanta influência da dieta, porque exatamente o consumo final vai ser impactado pela dieta, e esse é o ajuste que o Danilo fez depois na equação. Mas para o que a gente está conversando, não mudaria o coeficiente que eu estimei, porque esse coeficiente é Entendi. com base em animais consumindo a mesma dieta. Beleza, beleza, legal. E a gente partindo aí já para o segundo terço, né? Que é onde a vaca vai dar o pico de produção, né? Que se eu não me engano aqui, onde vocês estratificaram ali é dos 76 dias até 175, alguma coisa assim. Uhum. E, e aí sim, melhorou o coeficiente, reduziu todas as medidas de erro. Uhum. E o que se atribui, assim, você acha que foi por causa dessas novas variáveis que adicionou e deu essa melhora na predição? Sim, eu acho que incluindo, primeiro, tendo aquela equação para primíparas e multíparas, e tendo aquela possibilidade de brincar com a porcentagem de uma, então, não necessariamente usando 0 ou 1, mas usando a proporção. Isso daí deu uma vantagem muito grande para o modelo, e o Uhum. fator da interação entre o score de condição corporal e a ordem de parto. Eu acho que isso daí realmente deu uma vantagem muito grande no modelo, e, querendo ou não, também a maneira em que a equação foi derivada. Porque, igual eu estava explicando, aqui, eu não lembro os números de cabeça agora, mas o banco de dados disso é gigantesco. Principalmente por quê? Porque a equação do NRC 2001, ela foi desenvolvida com base em média de consumo, Ah, média. sim, E sim. aqui, não, é o dado individual, o raw data, e aí acaba que a capacidade de gerar os coeficientes é muito maior, o poder da análise estatística, da modelagem é muito maior do que utilizando médias de tratamento. Isso é muito legal. Assim, pessoal, quando você lê um paper lá e está lá consumo de 20 quilos de matéria seca, aquele número ali vem da média dos 100 dias, sei lá, que a vaca ficou naquele experimento, Hum. né? De todas as vacas daquele tratamento, né? Vamos dizer assim. Então, o que o Rodrigo está falando, para cada número desse que você vê no paper, que é só um número, né? Uhum. Ele chegou a 1.000 números, sei lá, 2.000 números, né? Ele pegou. Quem mexeu com pesquisa vai entender, mas você também eu acho que a gente conseguiu clarear para vocês. Então, isso deu robustez, Uhum. né? E eu acho, assim, independente disso, né, o banco de dados já foi maior, assim, o número de vacas quase o dobro, Uhum. e ainda você foi nesse dado bruto, que com certeza aumentou ainda mais o seu N, né, para chegar nessa estatística. Bem interessante. E uma observação que tem, eu não sei se você acha que o quanto que isso influencia, até eu lendo o seu paper, falava que a maioria dos dados foi do lado de um lado dos Estados Unidos, né, do lado leste, né? Aham. Então, você acha o quanto que isso influencia? Por exemplo, você está aí na Califórnia hoje, não, a priori não usou muitos dados daí, né? Então, pô, não sei, talvez aí tem mais estresse calórico, estresse térmico. Uhum. Isso aí, você acha que pode ter algum bias, alguma coisa relacionada a isso? Esse daí é um fator importante, e eu acho que sim, tem um bias na equação para
igual eu disse, o que eu estava olhando era a diferença em consumo dentro da mesma dieta. Porém, Aham. as dietas eram todas formuladas considerando as condições do leste dos Estados Unidos. Então, Uhum. a variação de dieta que eu tenho não representa uma variação de dieta nacional, pensando aqui nos Estados Unidos, não representa Uhum. dieta no Brasil. E isso eu acho que são alguns pontos que a gente tem que sempre manter em mente quando usa o NRC. Eu acho que é uma excelente publicação. Eu acho que a informação que tem aqui tem um valor indiscutível. Porém, a gente tem que entender as limitações. Uhum. E eu e ainda mais agora que eu estou trabalhando muito no campo, visitando fazenda, conversando com o nutricionista que está formulando dieta para campo, eu sempre falo, ó, o que tem no NRC é um consumo, é um ponto de começo, ou talvez Aham. benchmark, e que você precisa Uhum. pesquisar o que está acontecendo naquela fazenda, quais são as condições, e variar. Você sai das recomendações do NRC, porém tem que ser você tem que sair conscientemente, sabendo o que você está fazendo e o porquê você não está seguindo aquelas recomendações. Sim, não, com certeza, gente. Eu também sempre falo, assim, a diretriz, né? É uma diretriz para você não começar na escura. Uhum, Mas para aquela equação acontecer, tem muitos outros fatores ambientais, de manejo, qualidade da forragem uhum. e outras coisas que influenciam, com certeza. Mas é legal estar fazendo esse adendo aí, só porque teve essa observação, né? E, e muito se discutiu, até na época da reunião lá, eu não sei se vocês chegaram a discutir isso também, a inclusão de, por exemplo, uma medida de temperatura, ou THI, né, que é o índice de temperatura e umidade. Uhum. Talvez, eu sei que o comitê sabe da importância, mas não tinha dados, né, Uhum. suficiente para fazer isso. Foi por causa disso? Que é a sua observação com relação a isso? Ó, esse daí, tem muitos fatores que vai influenciar o consumo de matéria seca. E aí a gente está usando aqui como exemplo o estresse calórico, que sem sombra de dúvidas vai ter um impacto. Mas quando a gente pensa em um modelo que é muito difícil de incorporar em uma equação todas as variáveis. E principalmente, se eu estou pensando agora, quando eu estava coletando, quando eu estava montando o banco de dados, se você olhasse a minha planilhazinha do Excel lá, já tinha colunas e Milhares. ZZZ. E aí, cada fator que eu considerava, tem que adicionar isso, o que acontecia? Reduzia o meu número de experimentos que Capaz. Uhum. de prover aquela informação. Então, exatamente, eu acho que tem vários fatores, o temperatura, o espaço do Of feedback, course. roxo, tudo isso vai influenciar. Porém, acho que a limitação é onde consegue pegar data para colocar dentro da equação. Eu pensei nisso que agora, o meu experiência de mestrado, eu trabalhei com suplementação de levedura em estresse térmico. Uhum. E a gente botou um data logger lá do início ao fim do experimento. Então, eu tinha dado de THI ao longo dos 60 dias de experimento e durante todas as horas. Uhum. Mas ninguém faz isso se o experimento não é de estresse térmico. Sim. Então, aí o que ia adiantar? Você ia ter um dado de estresse térmico, por exemplo, e Uhum. da zona termoneutra não tem, porque o cara não fez, porque não era o objetivo dele, né? Sim. Só se você fizesse algo focado, né? Gerando um banco de dados ao longo do tempo, medindo isso para ver. Uhum. Mas faz todo sentido para esclarecer para o pessoal, porque você tem que tentar escolher o mínimo possível de informações que tem no máximo de trabalhos, né? Uhum. Para construir algo que funciona para 80% das ocasiões. Não dá para atender tudo, né? Sim. E eu acho que ficou bem claro, né? Uhum. E aí, né, Rodrigo, a gente chega para o texto final também, que ela teve um ajuste bacana, né? Uhum. Melhorou a parte os coeficientes de correlação. A gente também seguindo, é só para criar uma comparação aqui para
o pessoal, né? No início, normalmente, a vaca limita o consumo quimicamente, e dali, depois ali dos 70 dias, frisar isso aí, né? A outra equação, o Danilo falou que acima de 60 dias de DEL que ela tem que ser usada, porque só pegou o banco de dados acima de vacas com acima de 60 dias. Uhum. Então, por quê? Considerou que a partir dali que tem mais chance da vaca limitar o consumo fisicamente. Uhum. Né? E no terço final, ela passa a voltar a limitar quimicamente porque ela começa a ficar mais sensível à insulina e direcionar a energia para depositar gordura, né? Então, mas mesmo assim, nesse cenário, a equação que o Rodrigo, junto com a equipe dele, fez ficou mais precisa. E não sei se você queria dar alguma ênfase aí, Rodrigo, de mais algum detalhe para essa vaca no terço final de lactação, alguma coisa que vocês observaram. Não, eu acho que você cobriu bem o tópico, acho que essa parte do o que está limitando o consumo do animal, entra uma parte mais química ou física, e eu acho que da parte da equação, realmente, eu acho que a gente chegou com um modelo bem legal para pós-pico, funciona muito bem. E eu acho que aí depois vindo um pouco mais para o campo aqui, discussões que eu tenho mais nas fazendas, ou em relação ao consumo, é o quê? Uma é essa parte do consumo estimado, e outra é o que realmente está acontecendo no campo e como eles medem consumo o real nas fazendas, e aí depois um pouco mais essa parte de eficiência do lote. Então, é isso que eu tenho discutido mais, é como realmente conseguir medir consumo real em fazenda, o que, por sinal, é um desafio em todos os lugares. Eu acho que se alguém aqui na live tiver alguma sugestão de como a gente faz isso em fazenda comercial, poxa, então, a resposta para isso vale mais de US$ 1 bilhão aqui. Mas o que eu tenho visto aqui nessa parte, primeiro, a maior parte dos fazendeiros acaba que, na verdade, vira mais uma estimativa, então o consumo real mesmo ninguém tem. Porque aí fala, não, é de quando eu limpo o coxo. Eles vão, limpam o coxo, e aí alguns pesam, e aí se eles pesam, tá legal, você consegue realmente pegar uma informação mais precisa, mas isso é uma porcentagem muito pequena. A maioria foram 5 conchas da pá carregadeira e cada concha é 500 quilos. E aí, eu acho que quando vira muito dessa estimando esse consumo é melhor é melhor confiar na equação e naquela que é ou você realmente pesa ou eu acho que a equação faz um papel um pouco melhor aqui. Agora, o que eu realmente tenho acompanhado, e eu acho que provavelmente a resposta para aquela pergunta que vale US$ 1 bilhão, é análise de vídeo, análise de imagem. Tem umas empresas que estão começando a desenvolver essa tecnologia, e eu acho que promete bastante. Eu acho que realmente, basicamente, analisando a imagem do coxo, e aí eles veem o quanto de comida que tem ali, e os algoritmos conseguem ver pelo volume de comida, calcular a densidade, calcular um peso para aquilo. Então, Sim. Eu acho que essa daí é pelo menos a tecnologia que está chegando mais perto de nos dar consumo em fazenda. Muito legal, Rodrigo. Isso aí é um desafio grande aqui também no Brasil, né? Colocar isso dentro das fazendas, né? Porque a gente quer o número do nutricionista e eficiência alimentar. O leite você tem, agora do lote, né? Você quer melhorar a eficiência, né? Trabalhar com 0,5, 0,7, tentar subir essa eficiência, né? Principalmente aproveitar, né, o momento da lactação ali, que a vaca está com a maior eficiência alimentar. E se você não medir o consumo, a conta fica manca, né? Você só precisa de leite e consumo, se não tem o consumo. Então a gente sempre bate muito na tecla, né? Que tem que tentar medir, né? Quem tem vagão com balança no Brasil, vagão misturador com balança, para tentar estar medindo isso aí.
E até o Mike Van der Haag, que você trabalhou, né, é um cara que puxa muito essa questão da eficiência alimentar. Uhum. Acho que ele até na época que eu estava aí nos Estados Unidos, eu fui em 2014, antes de 2013, teve uma Discover Conference só de eficiência alimentar. Uhum. Eu sei que ele tem até um gráfico bacana, assim, que mostra a eficiência alimentar num um monte de pontos, né, de várias vacas aí, o quanto que ela varia, né, de vacas, às vezes com a mesma produção de leite, mas que uma é mais eficiente que a outra. Só aproveitar, né, você tem alguma coisa de eficiência alimentar que a gente tem hoje, já tem seleção para isso, né, pelo CAR, né, que é o consumo alimentar residual, que justamente usa isso aí que o Rodrigo falou. Você tem o estimado, que é a equação do NRC, e o quanto que o animal comeu, né? Uhum. Então, se ele comeu mais que o estimado, em teoria ele não é um animal tão bom, né, para aquela produção de leite, né? Mas se ele comeu menos, pô, esse animal ele é mais eficiente, né? Vamos selecionar esse tipo de animal. Se você tiver alguma coisa para comentar, acho que ia ser legal dessa parte, dessa preocupação por eficiência. Não, legal. Na verdade, é bom que você tocou nesse assunto, porque era um outro fator que eu acho que é muito importante. Na verdade, a minha escola de consumo alimentar residual começou lá em Pirassununga, com o Paulo Leme e o Rodrigo, em gado de corte. Eu era estagiário, eu ajudava no projeto lá, e o projeto era consumo alimentar residual em bovinos de corte em confinamento. E aí acabou que eu vim para cá e, na verdade, uma outra parte do meu doutorado é com o Dr. Templeman, que, na verdade, ele está um dos autores dos meus papers. Ele trabalha muito com genética. E agora no Net Index Merit aqui dos Estados Unidos, o índice de melhoramento genético deles, tem agora o que eles chamam Feed Saved, que é a quantidade de comida salva, que é exatamente isso. O quanto que a gente predizia que aquele animal ia comer e o quanto ele realmente comeu. Se ele comeu menos do que a gente predizia, ele tá bom porque você está salvando comida. E agora faz parte do índice de melhoramento genético nacional aqui dos Estados Unidos. Então, tem uma... Eu não vou lembrar agora de cabeça qual que é a herdabilidade do parâmetro, mas dá para selecionar para isso e tá incluído no Net Merit Index. Então, tá nos programas de melhoramento genético aqui dos Estados Unidos. Ah, bacana, bacana. Até depois, se você souber de alguma coisa relacionada a identificar isso já na bezerra, eu vou pedir, se você tiver algum trabalho, enviar para mim, porque eu tenho a minha startup que mexe com... A gente criou um equipamento que mede consumo e ganho de peso da bezerra durante aquela fase de casinha ali, né, para sistema individual. Já tem para coletivo, mas para individual não tem. Muita gente, a maioria ainda usa o individual. E pode ser um parâmetro para o cara já selecionar a bezerra. Pô, viu que ela não foi bem ali, o leite é constante, o fornecimento, né? Mas aí você tem o peso, né, do leite. Mas a ração, e você tem um ganho de peso, pô, essa bezerra já não tem eficiência boa. Sim. Então, talvez, se existir esse trabalho, essa correlação, né, depois, se tiver, dá um alô para mim aí, porque eu acho que vai ser mais alguma coisa para a gente defender o produto. Pode dar uma olhada aqui e se eu encontrar alguma coisa, eu te falo. Não, show de bola, Rodrigo. Rodrigo, partindo para a parte aí da energia, né? Eu acho que energia, eu já li o capítulo, estou relendo também, ela mudou muito, que a gente tinha um sistema que a gente ia para o NDT, né? Que foi o professor Bill Wise desenvolveu brilhantemente, né? Eu acho que ele é uma mega referência em nutrição, um cara pesquisa e campo, né? Um cara que sabe ligar bem. Então, ele tentou simplificar isso para tornar mais útil, né? E ele foi muito feliz nesse sentido. E esse modelo, e aí você estimava NDT, e o NDT ele era usado para estimar a síntese de proteína microbiana, no modelo antigo, né? Se eu não me engano, é 130 gramas de proteína microbiana para cada 1 quilo de NDT. Claro que a gente sabia que não era perfeitamente, porque quando é gordura, gordura não fermenta, mas entrava no bolo, né? Mas aí, o NDT, depois a gente convertia ele em energia digestível. Tinha um fator, né, que convertia, e dali, depois de digestível para metabolizar para líquida. E hoje a gente já tem um modelo de energia
já começa na digestível. E eu acho que uma grande evolução, né, foi, não é utópico aqui, né, pessoal, mas eles melhoraram um pouquinho aí, subiram um pouquinho a mantença da vaca, que eles viram que reanalisaram os dados lá de Beltsville. Acho que foi Luiz Moraes, eu não lembro o nome do pesquisador, acho que é brasileiro também. Né? Então, e a mantença subiu, mas uma coisa que eu acho que é legal também foi a parte. Também eles tiveram um submodelo para estimar a perca de metano e de urina, por causa dessas questões ambientais. Então, melhorou muito. No gado de corte usava o 0,82, né, esse fator, né, porque 18% seria as perdas de metano e energia na urina. No NRC 2001 tinha uma equaçãozinha, mas agora não, estima quanto que perde de metano e quanto de energia na urina, né, até para ver essa parte ambiental, para mostrar qual vaca, qual dieta está sendo mais eficiente, né, vamos dizer assim, agora no modelo tem isso. Mas indo para a parte de digestível, que você trabalhou um pouco, eu queria que você explanasse que são essas mudanças. Você trabalhou muito nessa parte da fibra e do amido, e desses efeitos antagônicos, né, que tem entre os dois. Aí eu queria que você desse uma explanada. Que foi essa participação legal sua aí? Sim, não. Eu acho que você explicou direitinho a parte do NDT, da dieta, e eu acho que realmente quando foi desenvolvido o conceito e proposto todos os modelos com base no NDT, foi uma maneira que toda vez que a gente está trabalhando com modelo, a gente pensa que simplificar é melhor, desde que a gente não perca qualidade da precisão. E com o dado que eles tinham na época, o NDT foi uma maneira de simplificar que não perdeu muita qualidade da precisão. E ganhou muita facilidade em como se faz as contas para o modelo. Então, por isso que a gente adotou. Mas agora, com mais banco de dados, com informação nova, basicamente falou, realmente usar o NDT tem alguns problemas. E o principal problema era o quê? Que o NDT considera todas as frações da dieta como a mesma coisa. Coloca tudo na calculação do NDT tem uma certa variação, mas a grosso modo, você está colocando todo mundo dentro desse parâmetro de NDT. E a gente sabe que as ciências das frações da dieta variam. E esse que era o problema de se utilizar o NDT. Agora o NASEN 2021, o novo NRC, ele mudou, né? Ele parou de usar NDT, não tem mais nas equações por si, não se utiliza mais, e ele passou exatamente para as frações. E o que você estava falando, Gustavo, um dos meus trabalhos foi exatamente com a digestibilidade da fibra, o NDF, e de amido. E aí que é onde que o meu trabalho entra na parte de energia, e que eu trabalhei um pouco com isso. E basicamente, como o NASA 2021 trabalha, ele pega um fator que é bem legal. O NRC 2001, toda a parte de digestibilidade e energia, o que eles faziam? Você calculava com base no animal em manutenção. E aí, daquele valor de manutenção, você saía descontando tudo e fazia os ajustes para os animais, dependendo do nível de manutenção. Agora, as novas equações é diferente. E isso vem muito por conta de um dos trabalhos que eu fiz no meu doutorado, em que, em vez de começar com animal no nível de manutenção, a gente já começou com o animal em produção. Então, a gente fala que o animal, é aí que vem aqueles números de consumo, se eu não me engano, é 3,5% e uma de 26% de amido. Esses dois são as médias do que eu tinha no meu banco de dados. E a partir daí que as equações começam a contar. Então, isso daí é uma vantagem muito grande do nessa no 2021, que a gente não sai com informação de vaca em manutenção para calcular animais em lactação. A gente já está usando dados de lactação para esse grupo de animais. Isso é muito legal, assim, só frisando isso aí que você está dizendo,
que até esqueci de falar antes, porque, pessoal, como partir do animal é mantença, aí cada aumento da mantença, tá comendo 2 vezes a mantença, tinha um ajuste reduzindo a digestibilidade da dieta, porque a vaca come mais, a taxa de passagem dela é mais rápida. Uhum. Só que muitas das vezes esse ajuste era muito pesado. Às vezes não caía tanto aquela digestão como a equação antiga predizia. Então, esse trabalho do Rodrigo é interessante. A gente vai estar testando a equação, né, que eu acredito que ela vai ser melhor nesse sentido a campo, aqui também no Brasil, porque já partiu de uma vaca comendo 3,5% do peso vivo e uma dieta de 26% de amido, considerando o nitrogênio adequado no rumen. Então, isso é muito mais real, né? Então, esse foi um fator que eu achei que vai engrandeceu muito. E outro também, né, Rodrigo, que foi a parte do seu trabalho com fibra e amido, que a gente já viu uns trabalhos do Ferrareto, que ele já tinha mostrado, as meta-análises que ele tinha publicado, né? Eu não vou lembrar o número, né? Mas aqui o nosso público é um pouco diverso, por isso que às vezes eu dou uma explicada mais a fundo para balizar para todo mundo, mas tem estudante, consultor. Mas, pessoal, quando o pH do rumen cai abaixo de 6, já começa a morrer bactéria degradadora de fibra, bactéria celulolítica, e que degrada também celulose e tudo mais. Então, a gente sabe que quando você, numa dieta que tem mais amido, consequentemente, você tem mais propensão a cair o pH, né? E matar essas bactérias, né? Se cair abaixo de 6. Então, quando mata elas, também vai diminuir a digestão da fibra, e o lugar que digere mais fibra é o rumen, 90%, depois 10% é lá no intestino grosso, mas o principal é no rumen, porque a enzima fibrolítica, só a bactéria que produz, né? O mamífero, nós mamíferos não produzimos. Então, o Rodrigo trabalhou nisso aí, né? Nesse tipo de equação, né, Rodrigo? Quando tinha mais amido, corrigia, né, um pouco aí a digestão da fibra. E aí a equação, e aí que lá no livro ele vem, a gente está falando da digestibilidade de NDF, de FDN no caso, basicamente o que eles fazem? A gente calcula o que eles chamam de digestibilidade base para o FDN, e que daí é considerando aquele consumo de 3,5% do peso corporal, que seriam mais ou menos 3 múltiplos de mantença, e com uma dieta de 26%. Essa seria a base da digestibilidade de FDN calculado. Daí a gente vai na outra equação, que faz o ajuste para o nível de amido e o consumo que você realmente tem, que você espera, que você está formulando. E aí a equação é um pouquinho engraçada, porque a gente olha lá, tem o fator menos 26 no start, no amido, e tem o menos 0,035 no consumo. Mas ele basicamente só está... porque esse daí é o start, onde a gente começa, né? Aquele valor do base. Então você vai ter o valor que você está formulando ali, e aí ele ajusta para o que você está fazendo. Mas não significa alguma mudança drástica naquele 26. O 26 e o 3,5% não são um número mágico que vai mudar muita coisa. Acontece só que eles são a média do banco de dados. É simplesmente isso. Entendi. Uhum. Então, pessoal, por quê? Quando a vaca está numa dieta com mais amido, acima de 26, mais chance dela digerir a fibra de acordo com o trabalho do Rodrigo, e com consumo mais alto, mais chance também. Porque a gente sabe que a vaca, quanto mais ela come, mais risco, né, dela ter acidose. Rodrigo, caminhando para o fim, né, para a gente obedecer o tempo aí, que eu sei que você tem um outro compromisso, eu queria deixar aberto, né? Agora a gente está com 28 pessoas assistindo a gente aí, para as considerações finais suas aí, alguma coisa que talvez eu não perguntei que você gostaria de abordar, e aí a gente parte mais para o encerramento aí. Não, tá ótimo. Não, acho que a gente foi um bate-papo legal, conversamos sobre pontos importantes aqui do livro, e realmente é só agradecer a oportunidade sempre que eu tenho a chance
conversar com o pessoal do Brasil e realmente ter essa plataforma muito legal que você desenvolveu. Então, fico realmente muito grato de estar participando aqui. Não, muito legal, Rodrigo. Nosso intuito aqui, cara, é justamente tentar ser ponte para trazer pessoas boas, né, que saibam mais que a gente e mostrar isso para outras pessoas, né? Porque às vezes muita gente vai para os Estados Unidos e a galera aqui do Brasil não as conhece, né? A gente que lê um pouquinho mais os artigos, pô, quem que é esse De Souza aqui? Vou perguntar ao pessoal, e até na época eu achava que era o Danilo também, porque ele também é Souza, né? Aí eu falei, mas não, é diferente aqui, um é com S, outro é com Z. E eu acho que a gente começou, tem 2 anos esse projeto, e o nosso intuito aqui no Trekking é falar de alimentação de uma maneira, tentar o mais completa possível. Eu cubro a parte de gado de leite, o meu primo Ramon a parte de gado de corte, o nosso amigo William a parte agronômica e a Kézia a parte de conservação de forragem. Tentar uma visão holística da alimentação, produzir o alimento dentro de casa com qualidade, para atender o volume que a fazenda precisa, conservar ele bem, né? Seja forragem ou reidratado, grão úmido, tudo que possa ser produzido, que a gente acredita muito nisso. O produtor que produz o próprio alimento, ele tem chance de ser mais lucrativo. E aí, a gente depois formulando uma dieta e toda a parte de manejo, tudo, a gente sempre tenta comentar isso. A gente sempre está fazendo muitas lives, e-books, coisas nesse sentido, para tentar democratizar o conhecimento e trazer ele de uma maneira mais digestível. Porque, às vezes, estamos falando aqui de digestibilidade, às vezes no paper, as pessoas, primeiro, têm a dificuldade do idioma, do inglês, e a parte do senso crítico. Então, assim, para realmente avaliar aquela informação. Então, hoje aqui, mesmo eu tendo feito pós-graduação, teve muitas coisas que você falou, pô, já me serviu de base que no livro não estava escrito, igual essa proporção de primípara. Pô, já foi uma dica de ouro aqui, para quem assistiu, né? Então, assim, pô, se o seu lote aí é meio a meio, põe 50% lá, em vez de ser 0 ou 1 na equação. Essa parte do que os dados foram brutos, eu não sabia. Então, pô, mais uma coisa legal para estar comentando. Então, cara, agregou demais. Obrigado, espero um dia a gente conhecer pessoalmente. Eu acho que a internet proporciona isso, né? Nós estamos a mais de, sei lá, quantos mil quilômetros de distância. Estamos aqui dividindo conhecimento. Mas em breve, aí, talvez no EDC, eu devo ir aí, a gente topa aí, toma uma cerveja e conversa mais de vaca. Não, sem sombra de dúvidas. Foi um prazer e vamos combinar de... Vamos manter o contato. Agora, também já assisti algumas das lives anteriores da Trekking. E aí agora também vou ficar participando aqui, seguindo mais as suas atividades. Um trabalho muito legal e sempre que eu puder colaborar, fico à disposição e quando tiver a possibilidade, vamos nos encontrar pessoalmente. Isso, não. Já contribuiu demais e vamos sim, mais para frente aí, tendo um tema interessante aí, nós fazemos outro. Beleza, Rodrigão? Obrigadão mesmo. Um abraço aí. Fique com Deus. Você também. Tchau. Um abraço aí, moçada. Obrigado aí pela participação.